Essa é a oportunidade de conhecer Maria Vieira, uma grande artista curadora que une pessoas do mundo inteiro em meio à pandemia. Maria, prazer poder te entrevistar, uma grande honra. Prazer é meu, Márcia. Muito obrigada. Muito feliz, de poder estar aqui conversando com você e agradeço o convite. É uma honra para o mundo ter mulheres tão empoderadas como tu, que estão lançando vários canais de comunicação do mundo de colaborações. Então, eu queria te perguntar, para começo de conversa, tu como artista, como é que começou a tua jornada? Desde criança, eu sempre gostei muito de arte, mas a princípio, a minha vontade mesmo era ensinar. Então, tudo que eu aprendi, eu queria ensinar. Eu lembro que, com 9, 10 anos, eu gostava de montar peças teatrais, contar história, rasgava os lençóis lá da minha mãe, ela ficava muito brava, mas eu rasgava os lençóis e fazia as roupas e colocava como se fosse lá um tribunal grego. Como era uma família muito numerosa, tenho 10 irmãos, Então, éramos em 11. Então, uma família muito grande, a gente tinha personagem para tudo. Maria, localiza a gente. Onde é que tu está falando que tu passaste essa infância na fazenda? Como é que era também o teu espaço, o teu relacionamento com a natureza? Então, eu nasci em Colorado, interior do Paraná, no sul do Brasil. E nessa fazenda ali, nós brincávamos muito, meu pai tocava a fazenda. Acompanhava muito o que a minha mãe fazia. Então, a parte de benzer, de cuidar das crianças, o cuidado com o animal. Então, todo esse cuidado a gente prestava muita atenção. E como eu sou de descendência indígena, minha mãe neta, e eu bisneta, de índio, então essa parte indígena, isso está muito forte, muito presente em mim. Então, acho que foi uma mescla de tudo isso, Meu pai levava para um lado, que era a apresentação circense, ele gostava da música sertaneja, então tinha todo esse universo, ali em volta. Então, tinha as fogueiras que a gente fazia, quando chegava a festa junina, então montava aquela fogueira, todos os vizinhos das fazendas vinham ali, assava batata ali na brasa, batata doce. Então, toda essa brincadeira em volta da fogueira, quando criança, com a minha mãe, com os vizinhos, com os amigos, a arte entrou, acho que a partir daí, esse interesse, essa vontade de olhar para o outro e de interpretar aquilo que o outro está sentindo, está pensando, está vivendo. Então, começou aí com o circo daí que eu trouxe para o teatro. Mais tarde, eu entrei em contato com as artes visuais e comecei, então, a trabalhar a pintura. Mas eu fui para o convento e no convento pude desenvolver melhor esta parte teatral, E a partir dali o estudo da pintura foi muito mais aprofundado, A ponto de, não, eu quero pintar, eu quero fazer isso da minha vida toda e eu quero ensinar. Então eu sempre tive as duas coisas, muito juntas, a vontade de ser professora e tudo que eu aprendi eu queria ensinar, mas eu não queria ensinar qualquer coisa, eu queria ensinar arte. Queria ensinar a dança, queria ensinar a música, queria ensinar o teatro, queria ensinar a escrever, queria declamar, queria cantar. Então, tudo isso, para mim, esse conjunto todo, foi que moldou a minha infância, a minha adolescência, a minha vida toda. Aí eu optei, no primeiro momento, pelo teatro e depois a pintura, as artes plásticas. Que bonito isso do fogo, da performance circense, da herança das curandeiras da família. E tu também falaste de poesia, De como é que é o teu relacionamento com as palavras, o teu relacionamento com a poesia, a tua expressão literária, onde que ela se desenvolveu? Escrevendo as peças para todo mundo interpretar, eu fazia os textos e dava os bilhetinhos para cada um. Você vai falar isso? Você? Eu escrevi a peça quando era pequenininha. Escrevia os bilhetinhos, que não sabia que aquilo se chamava roteiro, e dava um pedacinho de papel para cada um falar na sua vez, e já dirigia, porque colocava um em cada canto, quando chega essa vez falar isso, sobre isso. Então, acredito que foi lá. Mas, nos primeiros anos escolares, eu tive, primeiro, a infelicidade de ter um bloqueio. Eu escrevia muita poesia no meu caderno, então era tudo misturado.
Eu escrevia a matéria da escola e escrevia o que estava pensando do lado, então eu misturava a atividade da escola com um pensamento meu, com um verso, com uma poesia. E um dia a professora pegou meu caderno e me deu uma bronca. Eu não devia estar escrevendo daquele jeito. E a hora que vinha a ideia, eu escrevia do lado. Eu estava aqui resolvendo a matemática, aí vinha um pensamento e escrevia ali do lado, o pensamento que veio. Mas eu levei uma bronca muito grande. Ela falou, mas por que está escrevendo isso? Coisa horrorosa fazer tudo isso. Eu entendi que era horroroso o que eu escrevi. Mas ela estava dizendo que era horroroso eu ficar misturando pensamentos, escrever um monte de coisa no meio do conteúdo que ela estava passando, né? O que ela não entendia é que tu estava expressando a pós-modernidade de colocar todos os pensamentos juntos num formato não existente, que é o teu formato, né? Uma coisa assim, que interessante isso. E como que daí tu respondeste a essa opressão? Como é que foi a tua reação? Então, eu comecei a escrever num caderno separado e escondido, nunca mostrei para ninguém. Então, eu tinha cadernos e cadernos de poesia e não mostrava para ninguém. Aí, um belo dia, acho que já era a 4ª série aí, uma professora olhou e falou, nossa, né, olha quanta coisa bonita você escreve. Por que quando eu peço para fazer uma redação, você fica aí demorando para colocar no papel? Por causa daquela sensação, né, era aquele trauma. E aí, quando a professora pegou um caderno de poesia, elogiou o que ela viu, aí eu falei, então ela gostou do que eu falei. A partir daí eu senti mais liberdade, mais vontade. Aí é que eu escrevia sem medo, porque eu já escrevia, mas escondia. Aí a partir daí eu comecei a mostrar. E quando eu mostrava, os professores gostavam, eu pedia para eu ler lá na frente, para eu ensinar os outros como é que fazia, para eu fazer. Aí pronto, eu me encontrei, né? A minha primeira poesia que eu editei, participei de um concurso, foi em 1990, né? Aí eu encaminhei para Valores Literários do Brasil, que era uma revista da cidade de Brasília, que fazia esses, não era saraus, eles faziam concursos e, né, iam premiando e dando medalhas. Eu sei que eu ganhei menção honrosa com o meu primeiro poema, que foi Delírio. Poema editado, eu tinha centenas deles escritos em casa, né? Mas editado. Então, o delírio, depois aquilo ficou tão forte na minha mente que daí para frente eu não parei mais, né? E eu gosto de escrever, quando me vem, falar só um pouquinho do processo criativo agora. Quando me vem a parte escrita, por exemplo, veio uma ideia. Então, naquela hora que veio, se eu parar e prestar atenção naquilo, começar a sentir aquilo que eu acabei de ouvir, né, que é como se falasse na minha mente. Eu falar, uma ideia veio, eu começo a sentir, e aí eu começo a escrever. E aí é como se eu me transportasse para um outro universo. Eu me desligo de tudo, e aí só tem aquelas emoções, aquele sentimento, a história vem. Se eu começar a pensar muito, né, eu não escrevo. Então, o que eu faço? Se eu estou no computador, eu começo a digitar rapidinho. Se eu estou com o papel ali, eu vou escrevendo. É claro que nem a mão, nem a tecla, né, nem a caneta não consegue acompanhar os pensamentos. Aí eu me dou tempo de sentir, de visualizar toda a imagem e sentir. Aí eu faço o registro depois, para não perder, né, a condução daquele momento. Então, esse é o meu processo de criação. Está no livro, Valores, Antologia de Poetas e Escritores do Brasil, né? Nossa, nem dá para ver direito, mas é de 1990, né? Grupo Brasil Mostra de novo. Olha Olha a impressão. Está caindo dos pedaços, né? Grupo Brasília de Comunicação. Sentimentos e memórias. Maria, eu quero saber, tu falaste que na infância tu tinha essa vontade de compartilhar, de ensinar as coisas que tu valorizava, as coisas bonitas, criativas que tu encontraste na vida. Depois disso, a experiência da professora que não entendeu o valor do teu processo criativo. E depois disso, uma professora que soube valorizar. Então, eu vou te pedir 2 coisas. Que tu leias esse poema maravilhoso e que também explique para as professoras do mundo e para as jovens que estão aí escrevendo seus primeiros poemas das suas formas originais, o que é continuar conectada com essa tua essência, independente de como o mundo te trata, ou te vê, ou entende as tuas palavras. Assim, ninguém foi capaz, né, de matar a minha criatividade, porque era mais forte isso, né?
isso palpitava. Então, para mim, o que ela falava não era importante, eu só não podia falar lá na escola, mas eu poderia falar em casa, em todos os lugares, onde eu quisesse. Então, eu continuava com meu grupo de amigos, né, fazendo lá o teatro e escrevendo, né, porque eu gostava muito. E isso, na professora, né, que eu me tornei depois, isso foi muito importante, porque eu falava o que eu quero. Os meus alunos é despertar, é que eles se expressem, é que eles coloquem para fora tudo aquilo que eles quiserem, que eles puderem, que eles se expressem mesmo. Tanto é que eu vou mostrar aqui para você. Né? Vou fazer a leitura agora do poema, né? Aí depois eu vou mostrar aqui alguns livros, né, que eu trouxe das crianças, né, que eu incentivei para que a gente possa entender um pouco como que eu fiz tudo isso. Então, esse livro aqui, Poesia em Flor, né, eu desenvolvi na escola, eu era coordenadora de uma escola na cidade de Registro, né, Escola Dr. Fábio Barreto, e a professora Lucélia, junto com a professora da sala de leitura, né, desenvolveram este projeto, que eu pedi para elas que colhessem, né, poemas das crianças, que incentivassem as crianças a escrever os poemas. E aí eu queria as crianças que estavam chegando na escola, o sexto ano, né, era uma escola do ensino fundamental, então o sexto ano, que é o ensino fundamental 2, né, eram os alunos mais novos que nós tínhamos na escola, era fundamental 2 e ensino médio. Foram escrevendo o que eles sentiam. Então, eles falaram sobre a primavera, falavam sobre o sentimento deles de ir para a escola, né, ou fazer amizades, se conectar com as outras pessoas. Então, toda essa produção que eles fizeram, isso deu muito trabalho, né, mas a professora contava uma história, e daí ela pedia para que os alunos sentissem a história e depois que eles criassem a poesia, né? Então, ela professora de língua portuguesa, eu falei, vamos desenvolver esse projeto, eu quero fazer um livro, né, com a poesia deles, e, por favor, né, vão procurando de que maneira vocês vão estimular isso nas crianças para que elas possam escrever. E aí eles fizeram isso, né, começando com a primavera, depois com o sentimento de fazer conexões com outras pessoas, e depois o lugar onde vivem. Então, a casa, a cidade, a rua, para que eles prestassem atenção nisso e falassem um pouco como que eles enxergavam. Quando eles saíam da porta da casa deles, como eles enxergavam ao olhar para trás. E ali da porta, como eles enxergavam ao olhar para frente. E aí eles iam escrevendo e fazendo belas poesias. Então, aqui é de uma turma. Como eu me aposentei, né, estou agora atualmente morando em Sorocaba, e aposentei numa escola de ensino integral, fiz o mesmo projeto com os alunos, né, de sexto ano dessa escola de ensino integral, e eles escreveram também a poesia, só que aqui, né, eles falando da experiência de vida deles, né? Quem sou eu, né, aos meus 10 anos de idade. Então, ali eles falando o que é importante, o que eles conseguiram aprender, como que eles se relacionam. Então, tudo que eles colocavam ali é o que eles conseguem decifrar aos 10 anos de idade do mundo adulto e do que o adulto ensinou para eles até aquele momento. E foi um projeto maravilhoso, né, encantador. E todas as escolas que eu passei, eu fiz também um projeto com educação especial. E esse da educação especial foi no Fábio Barreto, com a professora Selma, né, em conjunto com ela, que ela era a professora da turma e eu a coordenadora dela, né? Então, as crianças iam escrevendo. Então, nós atendíamos alunos que tinham síndrome de Down, deficiência intelectual, autistas, então, com várias, era público mesmo da educação especial. Então, com todas essas abrangência de trabalho que nós tínhamos que ter com esse público, cada um escrevia a sua maneira. Então, por exemplo, ela desenvolveu todo um trabalho pedagógico com o aluno autista para que ele conseguisse, cada dia, ao chegar na escola, ele saber, né? Então, ele tinha lá o comando visual da hora que ele tinha que entrar, sentar e o que ele queria dizer. Então, nós atendíamos autistas desde o nível
profundo até, né, o autista mais leve. Então, tinha aqueles que liam, que escreviam, e tinha aqueles que só por códigos e por imagem conseguiam expressar, né? Então, nós tínhamos todo esse roteiro de trabalho para poder fazer com que eles criassem. E saíram ali poemas maravilhosos também. Isso daria 2 horas para falar desse trabalho, porque, né, nós atendemos a 5 especialidades diferentes para ter o trabalho completo de toda a turma no livro, né? Então, foi um livro muito bonito também, voltado para a educação especial. Isso me dá muita alegria, muito orgulho, porque eu fui diretora da APAE de registro por 2 anos e aprendi muito, porque eu saí do meu cargo efetivo falando para minha diretora que eu estava abandonando o meu cargo para aprender, porque eu achava que eu tinha que dar um tempo, né, com aquela vida de correria do dia a dia, de ensinar arte e atender pessoas, né, de inclusão na escola, quando eu não estava preparada para isso. Então, fui fazer especialização, fui dirigir uma escola de educação especial e aprendi bastante com todos eles, para depois, né, desse afastamento de 2 anos, eu voltei para o meu cargo e aí sim eu fiquei na coordenação das salas especiais, né, numa escola de inclusão. Aí eu me senti, né, capacitada e apta a trabalhar, porque não me bastava trabalhar só a parte da arte, eu tinha que fazer a inclusão deles na totalidade da escola ali. Então, foi um trabalho que me deu muita alegria, Marcia. E a parte pedagógica, a parte professora, né, o ensinar, é essa ansiedade que vem, e assim não importa, né, as condições de cada ser humano. Todo mundo tem condições de se expressar. E o que eu posso fazer, né, com a pessoa que está na minha frente para que ela se expresse, né, da melhor maneira que ela puder, e como é que eu posso fazer para acolher. Então, eu tinha 2 papéis, né, o acolher isso, mas eu tinha que estimular, né, essa expressão para que ela viesse. Então, isso foi um trabalho que me deu muita alegria. E aí, a professora e a artista ao mesmo tempo, né, nessa procura de entender o ser humano, de entender a alma que está ali pulsando, que expressão esse ser humano e essa alma pode transmitir e trazer de lição para todos nós. Que bonito. Eu acho, Maria, em algum outro momento, a gente pode fazer algumas entrevistas contigo a respeito do teu trabalho de inclusão. E, tipo, várias famílias em casa não sabem muito o que fazer, porque é um especialismo muito complexo, que os pais, às vezes, não têm, né? Eles não têm condições de criar exercícios, de trabalhar, de entender a pedagogia, o processo. Talvez seja uma coisa interessante acrescentar esse teu conhecimento e tornar ele mais acessível em algum outro momento. E também eu achei muito linda essa expressão que tu falasse da diferença das 2 professoras na tua infância e o quanto que daí tu incorporou o aprendizado da tua segunda professora, de poder motivar, incentivar, e criou um acesso, uma audiência muito maior, né, no teu trabalho de incentivar a criatividade. Eu estava pensando em te entrevistar sobre os coletivos recentes, mas não sabia que tu tinha trabalhado tanto com as crianças também. Isso tem uma outra abrangência, né? Tem um outro impacto muito bonito, muito histórico na educação das crianças brasileiras e no trabalho de inclusão. Respeito, obrigado. Agora vamos escutar o teu poema maravilhoso, teu primeiro poema. Então, vamos lá. Delírio. Sentindo os raios da energia que emana de você, foi como a brisa sombria ao conhecer, que aos poucos, em marcha evolutiva, transformando-se em vendaval, chegou à praia, onde as ondas se espalhavam. Ao abraçá-lo, me deparei em alto mar, com ruídos cada vez mais fortes. Surge uma pergunta, mas não lhe dou tão forte. Delírio? Vida ou morte? Morte? Não sei. Vida? Quem sabe? Delírio? Talvez, pois sinto todo o meu ser a vibrar na comovente carícia do mar. Gaivotas em sua praia vêm pousar. Da sua fortaleza, também elas querem desfrutar. Das suas entranhas emerge um vento forte, quase me leva. Então me apego a esse momento como suporte, pois não vou mudar de rumo, quero ficar presente. Sentir o seu acolhedor leito quente,
me despojar nessas águas cristalinas, e sentir-me minha e sentir mulher. Buscar a suavidade da neblina e a fúria da buscar a suavidade da neblina e a fúria do furacão, e venha de onde vier, me espelhar em suas carícias verdejantes, onde corpos somos amantes. A natureza se fez vencer, e vem o mar ao tornar você. Uau! Que emocionante, que paixão, hein? Na verdade, é uma comparação da pessoa com o mar, né? E uma paixão muito grande pelas palavras e a poesia para poder expressar esse sentimento, né? Que coisa muito bonita, muito forte. Poesia tem isso, né? Acaba emocionando. Quando você começa a escrever, uma coisa vai ligando a outra e a sua emoção vai entrando ali. Quando você vem, escreveu, está pronto. E isso como forma de expressão, tu sendo uma artista multimídia, tô vendo uma pintura tua atrás de ti, a expressão das cores, o relacionamento com as cores, como é que tu lida com a tua jornada poética e de pintora? Como é que tu trabalha com esses diferentes aspectos também performática? Como é que tu trabalha com esses diferentes aspectos da tua expressão artística? Tudo passa, na verdade, pelo sentir, né? Se eu falo que quando eu escrevo, me parece que eu estou em outro universo, porque eu me desligo, com a pintura também, né? Eu sempre gosto de colocar uma música instrumental e aí entro, né, em contato, eu olho para o trabalho. Esse último trabalho eu venho fazendo essa técnica com verniz vitral há mais de 6 anos, né? Um trabalho de pesquisa. Eu percorri, né, tive vários processos até chegar a essa linha que eu procuro agora trabalhar, com a qual eu me identifico. Então, é um abstracionismo, né? Eu me identifico com esse abstracionismo, mas eu já fiz bastante figurativo. Hoje não faço mais, porque agora eu sinto que isso flui muito mais e é muito mais autêntico, né? Por quê? Agora explicando um pouco o processo. Eu coloco uma música e eu tenho, né, uma referência um pouco com o Jackson Pollock, né, que vem do inconsciente. Então, eu jogo a tinta, né, e tenho a sorte de trabalhar com vitral, que a alquimia entre as cores, essa mistura é feita por conta do próprio verniz, do movimento com ele, não sou eu que coloco a mão para fazer. Eu vou lidar com o resultado, né? Eu jogo a tinta, aí jogo uma cor, depois outra, e às vezes vem os flashes, amarelo aqui, aí eu visualizei o amarelo aqui, o amarelo pelo verniz, pingo amarelo aqui. Como ele vai se espalhar e misturar com outra cor, né? Que já foi, também veio o flash, eu joguei, e aí ela vai interagir, isso não é comigo, né? É uma alquimia por conta do próprio trabalho, do que vem. Então, o que faz parte, né, que eu sei que eu faço consciente, que eu estou olhando, e aí onde a minha visão jogou tal cor, viu aquele lampejo de uma cor, eu pego a cor e despejo ali, né? Espero secar essa primeira fase. Quando vou olhar, né, é totalmente diferente daquilo que eu deixei. Eu espero umas 2 horas, volto lá para olhar, a reação mudou tudo o que eu tinha visto naquele momento que eu coloquei. Aí eu vou para uma segunda camada, jogo verniz também sem ficar com intenção, vai ser isso, vai ser aquilo. Eu jogo aqui, vejo onde eu posso colocar uma cor diferente, jogo lá e deixo secar. Aí eu faço isso em 3 camadas. Quando passei a terceira e secou, aí eu vou com verniz branco. Então eu pego o conta-gotas lá e passo o fiozinho, vou passando de olhos fechados no ritmo da música. Eu vejo daí a forma que deu. Então, esse daqui, por exemplo, né? Então, ó, aqui tem esses arabescos com a tinta branca, ele acaba formando alguma coisa. Mas a mancha formou primeiro, aí depois que eu venho nessa finalização com os arabescos brancos. Aí eu venho com verniz branco fazer. E eu faço 3 processos. Tem esses que eu só faço, termino com arabesco, mas eu posso também recortar os elementos no acetato, por exemplo, flor, borboleta, eu recorto e colo, porque daí ele fica o tridimensional sobre o bidimensional, e eu, quando levo para a exposição, eu faço essa interação com as crianças, com adultos, com quem estiver participando da exposição.
Então, quando eu fiz a exposição em Madrid, nas 3 vezes que eu expus lá, eu fiz interação na abertura, no vernissagem. Eu deixo o acetato lá aberto e alguns vidros de verniz, as pessoas chegam e jogam verniz, né? E quem voltar no outro dia, outros grupos que vêm visitar, vai continuando o processo até o término da exposição. Eu fiquei lá 20 dias, e 20 dias, né, tinha interação das pessoas que visitavam a exposição, montando o painel que ficou lá, é uma doação para a Casa do Brasil. Depois fica para aquele público, sempre que visitar lá a casa, está lá a obra que eles fizeram, né? E daí foi um conjunto de pessoas do primeiro dia até o último da exposição. E aí recortam, né, borboleta em acetato, recortam flor, recortam o que eles acharem que cabe dentro daquela obra, a gente cola e fica lá, né? Então, cada lugar que eu faço exposição, eu proponho essa interatividade, né? E que eu acho que aproxima mais, que as pessoas começam a entender também o meu processo de criação a partir do momento que eles dão um toque nele ali, né? E faz em conjunto. Eu gosto muito dessa coisa coletiva, então eu gosto de pintar sozinha, ter esse momento sozinho, mas me preenche se eu posso transportar e levar e abraçar outras pessoas neste movimento. Também eu estava vendo quanta herança cultural tu tem para oferecer na tua vida, né, dos teus projetos, e eu fiquei muito empolgada também quando tu falaste do trabalho com as crianças, que tem todo um trabalho pedagógico de inclusão que tu tens, que pode ser também um projeto em si, entendeu? De tu fazer alguns vídeos, fazendo exercícios para as famílias, para as crianças, coisas que podem alcançar várias pessoas em várias comunidades que estão isoladas, né? Que as pessoas não têm, porque é uma área de especialismo, é muito complexo, não é todo mundo que sabe lidar, não é todo pai que sabe lidar com crianças que têm necessidades especiais de tratamento, de pedagogia e de aprendizado.